O foco dessa aula é na função seno, ok? Para que você compreenda essa aula, é fundamental que você tenha assistido a aula de funções periódicas, tá? Anterior a essa, se não, veja lá na playlist, e que você tenha completo domínio sobre a circunferência trigonométrica, como é que funciona isso aqui, seno, cosseno, etc, tá bom? Se não tem esse domínio, vai lá na playlist, assiste as aulas de trigonometria, depois volta para cá. Bora então, gente. O objetivo é fazer o gráfico de uma função f de x igual a seno de x, onde x é o arco em radianos, ok? Muito bem. Antes da gente sair fazendo o gráfico, que a princípio não é muito difícil, quando você não conhece a função, o que você faz? Você monta uma tabela, você chuta valores aqui para x, calcula o f de x correspondente, marca os pontos e aí você tem um esboço, você tem uma ideia de como é o gráfico, perfeito? Mas eu preciso que você entenda a periodicidade e como é que você sai de uma circunferência para esse sistema de eixos cartesianos, onde os arcos vão estar numa linha horizontal. Bora lá? E para isso a gente vai falar um pouquinho da função de Euler. Vamos lá, gente. Como é que funciona aqui o ciclo trigonométrico? Observa que eu peguei um arco aqui qualquer, ao acaso eu peguei um dos notáveis, né? Que é o π sobre 6. Se ajudar você nesse momento por falar em graus, tá? Apesar de que a aula vai ser toda em radianos, mas você pode pensar no π sobre 6 como 30 graus, não é isso? Você vai lembrar que π corresponde a 180 graus, 180 por 6, 30 graus. Muito bem. O que acontece? Quando você posiciona aqui, isso corresponde ao ângulo central de 30, né? O arco determina um ponto, esse ponto tem um valor de abscissa e um valor de ordenada, tá bom? O que é a abscissa desse ponto? Nada mais é do que o cosseno desse arco, não é? E a ordenada? A ordenada é o seno desse arco. Então, se for π sobre 6, ou seja, 30 graus, eu sei que o seno de 30 é meio, olha lá, cai bem na metade aqui, olha, que vai do 0 até o 1, né? No eixo do seno. E que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá? É esquisito marcar raiz de 3 sobre 2 no gráfico, faz assim, raiz de 3 é aproximadamente 1,7, você divide 1,7 por 2, vai dar 0,85 mais ou menos. Então, entre 0 e 1, tá vendo? É quase lá no 1, um pouquinho antes, tá bom? Muito bem. Como é que funciona na circunferência? Os arcos aumentam positivamente para cá, e à medida que você vai aumentando o arco, o seno vai aumentando, tá vendo? Até chegar aqui em 90 graus, quando o seno vai ser 1. Depois, quando você continua aumentando o arco, porque ele é medido sempre a partir daqui, aumentando o arco, o valor de seno vai diminuindo até chegar em menos 1 e depois volta a subir. Deu a volta completa, ele volta a ser 0. Perfeito? Muito bem. Agora, vem comigo. Primeiro, vamos marcar os valores, alguns valores notáveis aqui para a gente criar uma tabela, né? Eu sei que uma volta completa em radianos é 2π, logo meia volta é π. Então, aqui eu sei que é o π, tá bom? Ora, se meia volta é π, 1/4 de volta é metade da meia volta. Então, se aqui é π, aqui é a metade de π, portanto, π sobre 2. Tá vendo como é que eu estou construindo a coisa? Tá? Sem decorar. Agora, veja, eu criei aqui outros pontos que são justamente, eu escolhi alguns para trabalhar, né? Eu não vou chutar qualquer valor de x, por exemplo, x igual a 3, calculo o seno de 3, vai ficar difícil pra caramba. Eu vou pegar valores notáveis, não é? Cujo seno eu conheço, aí eu consigo fazer minha tabela. Legal? A não ser que você queira usar uma calculadora, também funciona. Mas vamos embora. Esse aqui está bem no meio, tá? Do 0 ao 90, né? Olha lá, ao π sobre 2. Ele está bem na metade, portanto, ele é 1/4 da metade, né? Tá vendo aqui? A metade é aqui, até o π, 1, 2, 3, 4 pedaços. É 1/4, então é π sobre 4. Esse pontinho é π sobre 4. Seria 45 graus, ok? Agora, olha que bacana, como é que você marca esses outros aqui? Pensa comigo. Se aqui é π sobre 4, aqui também é. E aqui também, e aqui também. Então faz assim, olha, 1π sobre 4... 2π sobre 4. 2π sobre 4, se você simplificar, vai dar π sobre 2. 3π sobre 4, pronto, já matou esse, ó. 3π sobre 4. 4π sobre 4, simplifica, dá π. Legal, hein? 5π sobre 4, olha lá, já matou esse, 5π sobre 4. Mais um π sobre 4, 6π sobre 4, simplificando, vai dar 3π sobre 2. 7π sobre 4.
mais 1. 8π sobre 4, 8π sobre 4, aqui era o zero. 8π sobre 4 vai dar, simplificando, o 2π. Então, observe. Dei a volta completa. Legal. A partir de agora, continua aumentando o arco. Quando eu chegar nesse ponto de novo, que era π sobre 6, já vai dar 13π sobre 6, né? Dei uma volta e andei mais um pouquinho. Então, este ponto aqui, tá? Que está correspondendo a este par ordenado, raiz de 3 sobre 2 e meio, ele também vai ter outros valores que vão corresponder a esse mesmo ponto, a esse mesmo par ordenado. O 13π sobre 6, se eu buscar o cosseno e o seno, eu vou achar os mesmos valores. Foi isso que o Euler fez. Ele associou, ele pegou números reais, pegou uma reta real, pegou cada número real e disse que a cada número real está associado um par ordenado no ciclo trigonométrico. Nesse exemplo que eu coloquei aqui para você, olha, o π sobre 6 corresponde ao par raiz de 3 sobre 2,5. É isso aí, ó, que é o cosseno e o seno, respectivamente. Legal? Quando chegou no 13π sobre 6, é um valor maior, né? Valor real maior. O que acontece? Cheguei no mesmo ponto. Então, esse 13π sobre 6 corresponde ao mesmo par ordenado. E isso vai acontecer, gente, com todos os pontos da circunferência, tá? Vou pegar mais um. Por exemplo, esse. Que par ordenado é esse aqui, hein? Qual é o valor da abscissa? Ou seja, no eixo horizontal? É o cosseno, é menos 1. Então, eu tenho um par aqui que é menos 1. E qual é o valor do seno? O seno do π é 0. O valor é 0. Legal. E qual é o arco, o tamanho do arco, o número real que corresponde a esse par? Ora, é o π. Percebe? E assim você vai criando uma função. Essa função chama-se função de Euler. Tá legal? Então ela associa cada número real, tem uma reta real, cada número real a um par ordenado nessa circunferência, tá? Vários números reais poderão estar associados ao mesmo par ordenado. Você viu isso quando você passou a dar mais de uma volta. Professor, qual é o interesse disso? Vou te mostrar. Olha só. Eu criei aqui um artefato, né, um flexível, aqui onde eu vou unir as duas pontas é o zero, tá? E marquei os pontinhos. Exatamente essa circunferência, tá vendo lá? Então, cada pontinho são valores lotáveis. Aqui seria 45 graus, 90 graus, né? Só que em radianos. Π sobre 4, Π sobre 2, 3π sobre 4 e assim por diante. Ok? Muito bem, são números reais. Entre esses números, você tem 1, 1,1, 1,2, etc. Né? Você tem todos os reais aqui dentro, entre 0 e 2π. Tá? Se você abrir essa circunferência e esticar, você vai encontrar essa circunferência na reta real. Olha aqui, olha. Se você olhar os pontinhos, você vai ver que vai bater, né? Eu fiz aqui de 0 a 2π. Tá, e daí? E daí que eu passo a representar, então, os meus arcos numa linha horizontal, no eixo das abscissas, e mais. A reta real não é infinita? Ela não vai embora para cá? Vai. E o que acontece se eu terminei a volta e se eu continuar? Imagina agora um rolo de barbante no ciclo trigonométrico e você vai desenrolando ele infinitamente, não é? Então, depois que chegou no 2π, quando voltar aqui, vai estar o 13π sobre 6. O teu barbante vai estar mais comprido, maior, percebeu? Então, os arcos vão crescer indefinidamente para lá. Então, o objetivo aqui, só dessa lembrança da função de Euler, é você perceber que você pode associar todos os números reais, uma reta real, aos arcos aqui da sua circunferência. Legal? Bom, feito isso, o que nos resta fazer? Eu peguei alguns pontos que são valores notáveis, tá? E calculei o respectivo seno de x. Para isso eu fiz uma tabela, tá? Eu antecipei para a gente não ficar aqui fazendo conta. Olha só, os arcos em radianos, eu escolhi alguns, tá? Eu pulei aqui o π sobre 6, eu peguei só esses, olha. 0, π sobre 4, π sobre 2, né? De 45 e 45. Fiz a listinha, coloquei os senos correspondentes, que são daquela tabelinha que você decorou, que você já sabe. Perfeito? Bora então marcar os nossos pontos no gráfico. Vamos lá. Primeiro par, 0, 0. Onde está isso? Está na origem. X é 0, Y é 0. Segundo par, quando x é π sobre 4, o f de x é raiz de 2 sobre 2. Então vamos lá. X é π sobre 4, né? Eu marquei aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente raiz de 2, 1,4 sobre 2, 0,7, tá vendo? Então vai dar mais ou menos nessa alturinha aqui,
Então vai passar por aqui o nosso gráfico, vai ligar daqui e aqui, certo? Em seguida, outro par, π sobre 2, o f de x vale 1. Então, quando é π sobre 2, o f de x é 1, está aqui o 1. Observa que esse 1 é o raio unitário, olha, é o mesmo tamanho lá da circunferência trigonométrica, tá? É a nossa unidade 1, tá? Muito bem. Depois, quando é 3π sobre 4, raiz de 2 sobre 2 de novo. Então, volta a acontecer o 0,7. Vai estar aqui, mais ou menos. E depois, quando for o π, quando o x é π, o seno de π, né? Ó, seno de π vai ser 0, então vai cortar aqui no eixo o π. Perfeito? Gente, como é que é esse gráfico? Se você ligar com reta aqui, você vai ver que não vai dar muito certo, né? E se você quiser ter uma precisão maior, você vai ter que pegar mais pontos aqui no intervalo. Você pode fazer isso. Tem mais valores notáveis, por exemplo, né? Olha, antes do π sobre 4 tem o π sobre 6, que é o 30 graus, e um pouquinho depois tem 60 graus, que são valores também conhecidos seus. Mas você também pode escolher valores assim, olha, 1, 2, 3, 1,1, 1,2, etc. Usar uma calculadora científica ou aí um programa de computador, tá? E calcular mais pontinhos para ter uma precisão. Como eu já conheço o gráfico, e a partir de agora você vai conhecer também, não é necessário. Você já sabe que vai ter uma curvatura mais ou menos assim, ó, né? É uma curva, tá? Não são retas. Muito bem. Legal, e também não é uma parábola, porque isso não vai indefinidamente abrir aqui, nós vamos ver isso agora. Prosseguimos. Quando x é 5π sobre 4, vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Então, se raiz de 2 sobre 2 dava 0,7 aproximado, vai ser menos 0,7, está aqui embaixo, ó. Certo? Quando x é 3π sobre 2, o seno vai ser menos 1. Está aqui o ponto, 3π sobre 2, menos 1. Depois, ele volta aqui para o raiz de 2 sobre 2 negativo, depois cai no zero e você vai ter aproximadamente isso. Olha que bonita a curva, ok? Também chamada de senoide, mas ela não para aí, lembra? Isso aqui é o eixo real. Lembra que você pode desenrolar lá o seu ciclo trigonométrico e essa reta vai crescer indefinidamente. Aqui na circunferência você vai visualizar sempre voltando naqueles pares, né? Sempre voltando no mesmo ponto, certo? E aqui o que vai acontecer? Essa coisa vai andar para frente. Você entendeu? Muito bem, então é a mesma coisa vista de uma outra forma. Esse é o barato da função, né? Vamos lá, gente. O que acontece se eu prosseguir, se eu andar mais um pouquinho para frente? Eu vou voltar, olha, eu dei a volta 2π. Quando eu cheguei aqui, eu achei de novo aquele par, tá vendo? Se eu chegar aqui no π sobre 4, eu vou achar de novo o mesmo seno, o mesmo cosseno. Então, isso aqui vai voltar a crescer, olha lá, ó. E vai ficar fazendo este movimento indefinidamente, tá? O que eu representei aqui é uma volta do ciclo trigonométrico. A segunda volta vai dar um gráfico exatamente igual a esse, o que caracteriza para você uma função periódica. Lembra lá na aula de função periódica, a gente fez um molde? Isso aqui seria o nosso molde. Você pega esse molde, reproduz à direita quantas vezes você quiser, e aqui também indefinidamente à esquerda, porque isso também vai acontecer no sentido negativo. Tá legal? Esse vai e vem. Tá aqui. Essa, então, é a senoide, ou, se você preferir, é o gráfico da função f de x igual ao seno de x. Tranquilo? Bonito, né? Gente, essa função tem conjunto imagem? Tem conjunto domínio? Tem. Vamos embora. Vamos fazer um resuminho aqui. O conjunto domínio dessa função são todos os reais, porque eu tenho seno de qualquer número real. Vai embora, tanto para lá quanto para cá. Agora observa o conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? São os valores que eu utilizo lá do contradomínio, né, no eixo do y. Repare que eu não tenho para nenhum arco, nenhum valor de arco, eu vou encontrar um seno maior do que 1, tá? Veja, se eu tentar chegar aqui no 2, eu não corto o gráfico, né? Então, eu quero, por exemplo, onde está a imagem desse valor de x aqui? Eu venho no gráfico e vou cortar aqui, próximo do meio, tá vendo? Mas nunca vai ser acima, eles vão estar sempre entre menos 1 e 1. Olha só, então este aqui seria o meu conjunto imagem, né, dessa função, tá bom? Da função seno. Então, o conjunto imagem é um intervalo que vai do menos 1
até 1. Mesmo que eu esteja lá no infinito, ela vai sempre ficar entre esses dois valores. Estamos bem aí? Mas, professor, se é função periódica, ela também deveria ter um período. Sim, e ela tem um período. O período é o tamanho dessa parte que se repete. Ora, na primeira volta, tudo que aconteceu está representado aqui, ó, na primeira volta. Nada se repetiu. Não, mas essa curva se repetiu. Não, não se repetiu, ela está para baixo, é diferente. Agora, a partir daqui, ela se repete. Ela vai se repetir de volta em volta, a cada 2π. Então, o período dessa função é igual a 2π. Olha que bacana. Tranquilo? E, professor, ela tem linha média? Tem. Olha só, você tem aqui o valor de máximo, mais 1 e o menos 1 o mínimo, a linha do meio, que no caso aqui é o próprio eixo do x, é a linha média. E a amplitude? A amplitude é o ponto mais alto, quanto se distancia da linha média, ou o ponto mais baixo. Repare que estou falando, quando eu falo em amplitude, eu falo em módulo, né? Esse tamanho aqui é 1, não é menos 1. Para baixo, o tamanho é 1, é o módulo. Então, é esse tamanho, é a amplitude. Então, eu tenho uma amplitude de uma unidade. Percebe? Então, está aqui, função periódica, você deve lembrar o que é período, que é amplitude, né? Linha média, a gente viu na outra aula. Muito bem, está feita a função seno. Acontece, agora a má notícia, na vida real, tem muita coisa que funciona nesse vai e vem, né? Até o mar, se você ficar olhando para o mar, né? Você tem lá as ondas, a energia elétrica da sua casa, corrente alternada, funciona nesse padrão. Só que, na vida real, nada é exatamente assim. F de x seno de x começa aqui no zero. Às vezes, o gráfico se desloca um pouco para a direita ou para a esquerda. Às vezes, ele pode ser achatado ou ele pode ser espichado, tá certo? Então, a gente costuma fazer algumas maldades com essa função. Eu falo maldade, né, porque normalmente meus alunos falam assim, puxa, professor, agora que eu entendi essa aqui, você vai mudar? Pois é que na vida real não é exatamente assim, então você tem que aprender o que fazer com as mudanças. Então vamos embora. Olha, o objetivo é, agora, essa aí já está desenhada, o nosso objetivo, vamos anotar em algum cantinho aqui, é o f de x igual a 2 vezes seno de x. Então, parece com a função f de x igual a seno de x, só que eu multipliquei aqui por uma constante, tá? Eu botei o 2 porque é um valor pequeno, fica fácil de eu trabalhar. Poderia ser 3? Poderia. Poderia ser raiz de 3? Poderia. Qualquer número real que você multiplica. Você vai perceber que essa função vai aumentar de amplitude, mas vai ter o mesmo comportamento. E é muito fácil de ver. Veja bem, como é que você calcula? Você chuta um valor para x, calcula o seno, multiplica por 2, você tem o f de x, não é dessa forma? Olha lá para a tabela. Você já tem o valor de x calculado, né? Então, só que agora o meu par ordenado vai ser aqui, ó. Vai ser o x com esse f de x azul, tá legal? Só que para chegar na tabela do azul, pensa comigo, eu não tenho que calcular o seno de x? Tem. E depois dobrar? Sim. Se eu já tenho o seno de x aqui, eu só dobrei os valores, tá legal? Eu vou te fazer um exemplo para você entender o que eu fiz, mas a gente não precisa ficar gastando o nosso tempo aí. Vamos lá? Pega, por exemplo, 3π sobre 4, tá? Radianos, 3π sobre 4. Seno de 3π sobre 4. Bom, seno de 3π sobre 4, eu tenho a raiz de 2 sobre 2. Multiplica por 2. 2 vezes raiz de 2 sobre 2, simplifica o 2, raiz de 2. Entendeu? Então, dali surgiu essa tabela, multiplicando cada uma por 2. Vamos colocar no gráfico. Vamos marcar esses pontos. Quando x é 0, o y é 0. Ai, que legal, passa por aqui também. Ó, 0, 0. Lembrando, ó, esses dois, tá? Esquece a coluna aqui amarela, tá bom? Quando x é π sobre 4, o y, o f de x, é raiz de 2. Gente, vamos lá, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, eu vou estar aqui, quando x perdão, onde é que eu estou? Quando x é π sobre 4, o y é raiz de 2. É mais ou menos isso, ó, nessa altura aqui do 1,4. Quando o x é π sobre 2, o f de x, ou seja, y, vale 2. 2. 1, 2. Olha ele lá. Ah, olha que bacana. A tua curva agora, ela deu uma esticada, né? Tá bom? O que vai acontecer em seguida aqui? Quando for 3π sobre 4... né? 3π sobre 4 vai dar raiz de 2 de novo. Então vai de novo passar por aqui.
Quando for π, vai dar 0, porque olha lá, seno de π é 0, 0 vezes 2 continua 0. Então também passa por aqui, olha aqui. Então é aquilo que eu falei, o que aconteceu? Todos os valores que você tinha do y dobraram, então deu uma espichada, deu uma esticada. E aumentou a tua amplitude para 2, ó. Então, esse número que multiplica aqui é esse tipo de questão que aparece, tá? Especialmente em vestibulares. Como que altera esse 2 na amplitude da função seno? Ah, ele dobra, não é isso? Muito bem. Para baixo, o que vai acontecer? Algo muito parecido, olha lá. Vamos ganhar um tempinho aqui. Você vai ter também dobrado para baixo, tá certo? Obviamente que prossegue aqui, ele vai, olha lá, ó. Indefinidamente, é uma função periódica. Observa que o período é o mesmo, ela vai se repetir também de 2π em 2π. Então o período dessa função não foi alterado, né? Sempre você vai comparar, quando a gente fizer alguma maldade na função, você vai comparar com a original. Por isso é importante gravar essa. A amarelinha, legal, essa eu sei fazer. A partir dessa, da principal, você vai fazer modificações, tá bom? Então essa é uma primeira modificação. As outras maldades são assim, eu posso multiplicar por 2, não o seno, mas o x. Eu posso somar um valor, posso subtrair, posso multiplicar por menos 1, ó. Se você multiplicar essa função aqui, ficar menos seno de x, ela vai inverter, né? Troca o sinal, tá? É bem bacana. Vamos embora então. Vamos fazer uma outra maldade para encerrar nessa aqui. Sim. Qual é o domínio dessa função, gente? Domínio, são todos os reais. Qual é o conjunto imagem dessa função? Atenção agora. Olha só, eu tenho valores entre menos 2 e 2, então meu conjunto imagem agora ficou maior, ó. É tudo isso aqui, ó. Tá? Então esse aqui é o conjunto imagem. Conjunto imagem é o intervalo de menos 2 até 2, ok? Inclusos os extremos. O período, manteve, o período é 2π. Vamos colocar aqui do lado, aqui atrás, ó, período é 2π. Legal? E a amplitude passou a ser 2. Está estudado aqui. Então a função y é igual a 2 vezes seno de x. Tá legal? Professor, e se fosse um valor fracionário, por exemplo, meio seno de x? É a mesma coisa, só que agora você calcula, em vez de calcular o seno de x e multiplicar por 2, você vai multiplicar por meio. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2, tá? Como é que eu montei a tabelinha? Eu peguei aqui, olha, os valores de x, os mesmos, calculei o seno e dividi por 2 e obtive aqueles valores, tá legal? Se você for colocar isso no gráfico, você vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Ops. Segue aqui. Também repete indefinidamente. E agora com você. Essa função laranja aqui, então, vamos achar um espaço aqui, vamos pôr aqui o nome dela. É o f de x igual a meio vezes seno de x. Então repare que em relação à amarela, ela achatou, né? Responde para mim. Domínio, reais. Imagem, olha como reduziu, ficou de menos meio a mais meio. Amplitude, meio, né? Então repara como este cara aqui fora, quando multiplica o seno, ele altera a amplitude, né? Aqui a amplitude ficou a metade em relação ao que era, né? A amplitude do seno é 1, a de meio vezes seno é 1. Como seria a amplitude de f de x igual a 10 vezes o seno de x? 10 vezes 1, 10. Vai ser 10. Perfeito? Tá feito, galera? Muito bem. Teremos mais maldades nas próximas aulas. Espero que você tenha compreendido aqui, tá bom? Consiga entender esse vai e vem, visualizar esse gráfico como sendo este vai e vem aqui do ciclo trigonométrico, tá? É a mesma coisa, representada de outra maneira. E vamos falar um pouquinho das outras funções também nas próximas aulas. Se você entendeu, compreendeu essa aula, vou pedir para dar uma curtida, compartilhar com seus amigos e, se possível, também se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima aula.